Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva aqui, ó. Ó Deus, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Ó Deus, eu pedi a toda hora para chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inverno, que sempre queimou o meu Ceará. A gente está observando aqui essas borboletas que surgiram com as chuvas precipitadas aqui em 2026, porque todas essas plantas que a gente está vendo aqui, inclusive já estão morrendo, elas não existiam aqui em janeiro de 2026, porque já fazia 5 meses que não caía um pingo de chuva por aqui. Então, sem a água da chuva não existe vida animal e vegetal. Mas a borboleta, que é um inseto, ela surgiu então a partir do momento que molhou a terra, nasceram as plantas, na expectativa ou se não no instinto de que com chuva tem plantas vivas, verdes, e sem tem plantas verdes tem folhas, e se tem folha vai ter flor. E a gente vê as borboletas aqui, raríssimas, porque existe apenas uma planta aqui entre centenas de espécies que nesse momento tem alguma flor. Então a quantidade de borboleta aqui é proporcional a essa reduzida espécie de planta que tem flor. E a gente vê até os arbustos aqui, tudo já com as folhas já enrolando, secando, por conta de que não tem água no solo para a planta colher e processar a fotossíntese. Então a gente vê que a borboleta se alimenta do néctar da flor. E se não tem a planta, não tem a flor. Então na maior parte do ano aqui não existe plantas verdes, não existe flores. E mesmo nós estando agora nesse momento, em plena estação da chuva prevista para essa área do Brasil, já não tem, apesar de ter começado as chuvas no mês de fevereiro, não tem flor nas plantas, principalmente nos arbustos. Aqui nós estamos vendo o arbusto já com as folhas enrolando, secando. Ele vai liberar a água, ela vai liberar as folhas porque não tem água para coletar do chão, por intermédio da raiz. A gente vê outra planta aqui, um arbusto chamado jurema, que pode se tornar uma árvore de porte grande. As folhas já estão perdendo o verde, está ficando preto, por conta de que já não tem água no solo para a jurema coletar, porque a fuga de água aqui do solo é de 3 milímetros por dia a 3,5 milímetros. Significa que em 10 dias de verão sem chuvas, foge 35 milímetros de chuva, se é de água, quero dizer, porque toda a água que tem no solo é água que proveniente das chuvas, foge por conta das intempéries que são altíssimas, como por exemplo, alta temperatura, umidade do ar muito baixa, ventos secos. Então nós estamos vendo aqui que a vida aqui tem tudo a ver com as chuvas. E quando a gente falou que existe deserto na terra aqui, passa até 100 anos sem cair um pingo de chuva, significa dizer que as plantas lá são raríssimas. Mas aí a gente tem visto até insetos que se alimentam de folha de plantas, procurando o cardeiro. Ou seja, que é um cacto. Embora não tenha folha como tem nas árvores e arbustos, mas o cardeiro processa a fotossíntese. O verde de toda a planta é clorofila, que é criado por um processo que está relacionado com a presença de água da chuva, no caso aqui água doce, no estado líquido, luz solar, e luz solar chama-se fotossíntese.
Então, sem a fotossíntese, a planta não tem folha verde. Mas por que o cardeiro, o mandacaru, o xique-xique e outros cactos são verdes, mesmo não tendo essas folhas que processam geralmente a fotossíntese? Porque o próprio galho do cardeiro, o corpo do cardeiro tem um processo que produz a clorofila, que é o verde do cardeiro. Quer dizer, se não tem clorofila, se o cardeiro não produzir a clorofila, e como a gente disse, é uma relação entre a disponibilidade de água de chuvas e a disponibilidade de luz solar, ele vai morrer. O mandacaru seca, morre, se não estiver processando a fotossíntese, por intermédio da água das chuvas, que é água doce no estado líquido, e luz solar. Então aqui a luz solar está na medida certa para processar, para gerar e manter todas as formas de vida, sempre. Todavia, se a umidade do ar é baixa, se não tem água no solo para a planta coletar, e a gente se refere à água da chuva, porque é a única fonte de água que nós temos aqui para a vida de água doce. Se não tiver, então o que vai acontecer? A vida não se desenvolve, porque 65% da vida se constitui de água. Se constitui de água, no caso aqui fora dos oceanos, se constitui de água doce no estado líquido, cuja única fonte são as chuvas. Então o homem hoje aqui, por exemplo, nessa área do Brasil, onde choveu no máximo 120 milímetros de fevereiro até agora, 120 milímetros, quando já devia ter chovido no mínimo 300, significa dizer que a governadora, o governo do estado, quando decretou seca aqui há um mês atrás, antes de começar o inverno, como se diz aqui, já tinha informação de que em algumas áreas do Rio Grande do Norte não ia cair mais do que 200 milímetros. Mas mesmo assim, 200 milímetros significa 200 litros de água por metro quadrado. Um dilúvio. É como se fosse uma lâmina d'água de 20 centímetros, só que isso vai acontecer durante 150 dias. Então o homem tinha que ter capacidade intelectual para captar essa água da chuva em quantidade suficiente para manter a vida aqui o ano todinho, o ano inteiro, nos 365 dias do ano. Nós estamos nos referindo a uma nova ideia de estocar água da chuva. Não é armazenar, porque armazenar a água no barreiro, no açude, não funciona. Não funciona por conta da nova situação climática. Nós estamos falando em estoque. É captar a água da chuva do jeito que ela está na nuvem, no momento da chuva, e armazenar essa água sem perda, sem fuga, sem contaminação, sem esgoto, sem barro, sem veneno, sem restos mortais do gado que morre aqui, de turbilhão, como aconteceu de setembro de 2025 até janeiro de 2026, porque não tinha água no solo para criar as plantas, ou seja, criar o alimento do gado que se alimenta de plantas, herbívoro. Então nós estamos vendo aqui a borboleta, que surgiu aqui por conta das flores. Enquanto não tinha flores aqui, a borboleta não existia. Estava em forma de larva em algum ponto, e no momento que surgiram as folhas verdes, que é a flor modificada, a flor é uma folha modificada, quando surgiu a flor, apareceram as borboletas. E a borboleta não vai se converter em lagarta, porque não vai ter folha verde para alimentar a lagarta. Então, a borboleta, como gasta muita energia para se deslocar no voo, ela precisa se alimentar do néctar da flor, que é a essência da substância que faz com que a planta se reproduza. Ao mesmo tempo, quando ela se converter em lagarta, era para se alimentar de folhas, porque a lagarta se desloca lentamente. Não gasta tanta energia
quanto o voo de uma borboleta. Mas se não tem flor, a planta não vai se reproduzir e não vai ter folhas para lagartas se alimentar. Então não vai ter lagarta. Esse ano aqui surgiu, ou surgiram, as borboletas por conta das chuvas que caíram aqui, mas não vai ter lagarta porque não tem plantas verdes, folhas verdes para a lagarta se alimentar. Assim como também as formigas não vão poder se reproduzir aqui se não tem a folha verde para ela levar, coletar no campo e levar para o formigueiro, onde na cana do formigueiro vai transformar em fungos, que é um micro-organismo que é o alimento básico das formigas.